A paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus continue vos abençoando, vos fortalecendo, vos sustentando sempre, em todo momento. Que o Senhor esteja com cada um de vós, alegrando a vossa alma, enchendo de muita paz, de gozo e de alegria. Eu quero nessa tarde compartilhar com você o que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, tão somente o verso 17, que nos diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. A oração é uma das armas também muito poderosa que nós temos para vencer as aflições do dia a dia, para obtermos respostas de Deus também, para nos achegarmos mais a Deus, para criarmos um vínculo de intimidade e comunhão com o nosso Deus, com o nosso Criador. Porque a oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, ela chama Deus para nós e nos leva para Deus. A oração, ela é a chave que abre qualquer porta. A oração, ela tem poder de mudar decreto. A oração, ela tem poder de revogar decreto. A oração, ela tem o poder de trazer até a existência aquilo que não existe. A oração, ela nos faz sermos verdadeiros soldados de guerra. Quando nós temos uma vida de oração, quando nós temos um verdadeiro altar de oração, ainda que o nosso corpo físico seja afetado no campo de batalha, todavia o nosso corpo espiritual, ele vai estar fortalecido no Senhor. Quando nós temos um altar de oração e quando nós nos esforçamos, com certeza nós teremos paciência para esperar no Senhor e esperar do Senhor a sua resposta e a sua vitória. A oração não é algo que você vai adquirir desejo de fazer todo dia. Se você orar um dia sim, um dia não, se você ora um dia, leva 2, 3 dias sem orar. A oração, quanto mais a gente ora, mais a gente sente vontade de orar. Se nós criarmos o hábito de orarmos todos os dias, nós não vamos conseguir ficar um dia sem orar. Mas você pode me perguntar: mas irmãs, há momento nas nossas vidas em que a gente não tem ânimo para orar, a gente não tem palavras para orar, mas mesmo neste momento eu te digo, em que você não vai ter palavras, em que você não vai ter forças, em que você não vai ter ânimo para orar, mesmo assim, dobre o seu joelho e ligue a sua mente com Deus. Clame ao Senhor com a sua alma, nem que ela fique no momento só pedindo socorro a Deus. Porque há momentos nas nossas vidas que a nossa oração é só uma petição de socorro a Deus, uma petição de ajuda a Deus. Então, em nenhum momento cesse de orar. Deus não está requerendo de você que você tenha uma oração bonita, recheada de palavras bonitas, porque não serão estas palavras que irão convencer a Deus e tocar o coração de Deus, mas sim uma oração sincera, uma oração que venha do fundo da sua alma, uma oração que você se derrame na presença de Deus. Deus só quer a verdade nas nossas orações. Deus só quer a verdade nas nossas palavras. E há uma grande necessidade de nós orarmos. Aqui a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Eu estava meditando nesta palavra e eu pude pelo menos ver 3 passos para que nós venhamos continuar a orar. O primeiro passo é que a gente não pode deixar para orar quando chega a aflição, quando chega a luta, quando chega o problema. Não. A gente tem que começar já a orar. A gente já tem que estar com o nosso altar de oração erguido. Por quê? Porque em João 16:33 o Senhor diz assim: e tenho-vos dito isto para que imitem as paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então as aflições, elas são inevitáveis. As aflições, elas estão aí. Às vezes nós somos pegos em momento em que nós não esperávamos, em momento que a gente diz assim: meu Deus, esta não era para agora. Mas se nós tivermos um altar de oração já preparado, erguido,
nós vamos conseguir passar com sabedoria, com discernimento e com equilíbrio. Então, a nossa oração, ela tem que ser para ontem, ela tem que ser para já, porque a aflição vai vir. A qualquer hora ela vai bater a nossa porta e ela vem de diversas maneiras, de várias formas, para tentar mesmo nos coagir, para tentar nos fazer parar. Mas quando a gente tem um altar de oração, não importa a cova dos leões, não importa a fornalha de fogo, não importa os cárceres, mas o que importa é saber que Deus estará e está sempre conosco. A segunda coisa que eu entendo nisso aí é que a gente tem que entender que a oração, ela tem que ser feita com um objetivo e com um alvo. A oração, ela não pode ser feita aleatória. Ela tem que ter um foco, ela tem que ter um alvo, ela tem que ter um objetivo. Então, você não pode orar sem saber por que você está orando e para que você está orando. A palavra de Deus diz: sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela súplica e orações com ações de graça. Então a gente tem que saber como orar, por onde começar a oração, por que eu vou estar orando, qual a minha petição. O terceiro passo é entender que a resposta nunca vai chegar no tempo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Se do jeito que eu quero for do jeito que Deus quer, que já está preparado no coração de Deus, amém. Mas geralmente as respostas das nossas orações, ela muitas vezes vem oposta à nossa vontade. Então é por isso que na oração a gente não pode querer ensinar Deus a trabalhar. Por isso que na oração a gente não pode querer estar dizendo e descrevendo do jeito que a gente quer. A gente tem que orar, entregar a causa na mão de Deus e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Olha a oração do Pai Nosso. Está escrito: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós temos que orar e esperar a vontade perfeita de Deus. A terceira coisa que eu entendo nisso aí, o terceiro passo, é que quando nós entramos em oração, nós entramos em campo de guerra. Porque nós temos um adversário que nós não o vemos, e que ele é real, que ele existe e que ele tem muita raiva de nós, ele tem muita raiva da igreja, e ele sabe que a oração é uma arma poderosa e potente contra ele mesmo. Então nós temos que entender que quando nós estamos orando, nós estamos comprando guerra com o inimigo, né? Mas todavia, quando a gente mantém aquele altar de oração, o Senhor se posiciona na nossa frente. O Senhor diz: eis que irei diante de ti. Então, a gente, quando dobra os nossos joelhos para orar, já se começa uma batalha no reino espiritual das trevas. Lembra de Daniel, né? Ele orou durante 21 dias. Só que no primeiro dia da oração, Deus ouviu o clamor de Daniel e Deus enviou a resposta. Mas no trajeto de lá para cá, o príncipe da Pérsia, ele travou uma luta com o anjo que estava com a resposta de Daniel. Só que Daniel, eu creio que ele entendeu o teor da batalha, que ele continuou orando. Eu entendo que Daniel fez assim: eu vou orar até que Deus me responda. Eu vou orar até que Deus mande a resposta. Então Daniel continuou orando. E no 21º dia, a batalha no reino espiritual das trevas foram vencidas. E o anjo chegou e falou para Daniel o que tinha acontecido. E disse: olha, Daniel, foi desde o primeiro dia. Olha a importância da gente continuar orando e não focar que dia vai chegar a vitória, que hora vai chegar a vitória. Senão a gente vai esmurecer, a gente vai parar de orar, e aí o anjo recua com a nossa bênção. Ele volta, a nossa bênção volta, né? Então a gente tem que continuar orando até Deus responder. Não se preocupe, porque ele vai responder, porque ele diz em Jeremias 1:12: eis que velo pela minha palavra para cumprir. Ele diz em Isaías 55, verso 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia. Ela diz em Jeremias 33:3: clama-me e responder-te-ei. Ele diz em Mateus 7:7: pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e portas se abrirão. Deus nunca vai de encontro à sua palavra. Então não pare, não cesse de orar
até que Deus dê a última palavra, libere a última palavra. Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo o teu clamor. A outra coisa que eu entendo, eu me perdi um pouquinho aí na numeração, não sei se essa é a quarta ou é a quinta, mas o que eu entendo é que no processo até a bênção chegar, nós estamos passando pela preparação de Deus para receber a bênção, a resposta da nossa oração. Porque nós não podemos receber a oração de qualquer maneira. Porque tem coisas que nós pedimos a Deus que nós precisamos primeiro ser tratados para receber o que estamos pedindo a Deus. Porque se nós não formos tratados, o que vamos receber, nós poderemos perder logo. Nós poderemos ficar sem saber como administrar e o adversário da nossa alma vir e tirar e roubar de nós. Então, quando muitas vezes a resposta não chega logo, é também Deus nos preparando para receber. Quando a gente lança uma semente na terra, quando o agricultor planta uma semente, ela não nasce da noite para o dia. Lá em Eclesiastes capítulo 11 diz lá: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Ali é a semente. E ali era um costume que os egípcios tinham, porque todo ano as águas do rio Nilo inundavam a terra do Egito. Então eles tinham o costume de pegar a semente, o grão, e lançar naquelas águas. Então muitas vezes as águas da nossa vida, mas está tão revolto, mas a gente tem que continuar lançando a semente, porque enquanto a gente está lançando a semente, Deus está nos preparando no meio das adversidades para nós recebermos o que nós semeamos em oração. Na hora da adversidade, na hora da dor, na hora da angústia, Deus está nos preparando. Então não cesse de orar. Creia que Deus, Ele é fiel na tua vida. Creia que o teu Deus jamais mentiu. Ele é a verdade. Ele não mente. Aí é algo impossível para Deus é que Ele minta. Porque Deus, Ele não mente. Então quando você criou o hábito de orar, você não está perdendo, você só está ganhando. Mas o adversário tem roubado isso da mente de muita gente. Cadê teu Deus? Está demorando, não está te ouvindo. Mas que a nossa audição espiritual seja aberta nessa tarde. Que a nossa audição espiritual seja aguçada pelo Espírito Santo para entendermos que tudo é no tempo de Deus. As nossas orações serão ouvidas, as nossas orações serão respondidas. Mas o que é que fala Eclesiastes capítulo 3? Que há um tempo determinado para todas as coisas. E tem um verso que diz que há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Vai chegar o tempo que você vai colher o que você está semeando em oração. E a última coisa é que a gente tem que ter muito cuidado o que nós semeamos em oração. Porque tudo que nós semeamos volta para nós. Lembra que Deus falou a Abraão: quem te abençoar, eu abençoarei. E quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Então, quando a gente semeia boas sementes para o próximo, independente, não é tão somente para orar pelaquela pessoa que nos faz bem, que nos agrada, que nos dá carinho, que nos dá presente, não. A palavra de Deus diz: orai por quem vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Então a gente tem que ter cuidado a semente que a gente está lançando, porque ela vai voltar. É a lei da semeadura. Então quando a gente dobrar os joelhos, vamos dobrar os joelhos e pedir ao Senhor que abençoe quem está nos perseguindo, quem está nos caluniando, quem está falando mal de nós, quem não gosta de nós, quem não nos ama, que muitas vezes a gente vai pedir perdão e não nos perdoa. Senhor, abençoa essa vida, liberta. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, como diz Efésios 6,12, mas são contra os principados potestades que atuam nas regiões celestes. Então, quando a gente está vulnerável e se deixa levar pelas aflições, porque focamos nas aflições, o inimigo lança na nossa mente que está vulnerável, que não adianta orar. Você vai pedir a Deus para abençoar uma pessoa que não quer o seu bem? Em oração, já que Deus responde a oração, pede a Deus para jogar no leito, pede a Deus para enfermar, pede a Deus para passar a espada, não. Vamos pedir a Deus para abençoar, porque não é aquela pessoa. Então, vamos ter cuidado nas sementes que lançamos, porque a lei da semeadura, ela não volta vazia. E tudo quanto nós semearmos, nós vamos colher. Se semearmos em espírito, vamos colher em espírito. Mas se semearmos na carne, vamos colher corrupção, vamos colher angústia, vamos colher tristeza. Mas que nós venhamos selecionar as sementes que iremos lançar diante do Senhor em oração. Que venhamos ter muito cuidado
e que venhamos entender que há o tempo de guerra nas orações, há o propósito, há a espera, há um direcionamento, há um foco. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Mas alguém pode dizer: Nara, como eu ouço muita gente falar, eu não sei orar. Ninguém sabe orar. Os discípulos disseram: Senhor, nos ensina a orar. Quando os discípulos disseram: Senhor, nos ensina a orar, eles estavam querendo dizer: Senhor, me ensina a orar como tu ora. A gente quer orar como tu ora. E Jesus ensinou a eles como orar, a oração. Então, se você acha que não sabe orar, peça: Senhor, me ensina a orar, me ajuda a orar. Ele é teu Deus. Oh, aleluia. Ele não é teu padrasto, ele é teu pai. Ou ele é teu amigo fiel. Então creia tão somente. A partir desse momento, crie o hábito de orar. Comece orando 5. E se você orar todo dia 5 minutos, quando você pensar que você vai estar orando 15, 20, meia hora, 1 hora, 2 horas, a sua alma vai se encher de tanto desejo de oração que você vai estar arrumando a casa, vai estar orando, vai estar trabalhando, vai estar orando. Você vai estar na rua, vai estar orando, espírito de oração. Porque a sua alma necessita e precisa disso. Então, quanto mais alimento espiritual a gente dá à nossa alma, mais ela vai se convertendo. Porque a alma, ela não se converte, ela precisa ser convertida pelo poder da palavra de Deus, porque ela é o centro das nossas emoções. Por isso que Paulo, lá no livro de Gálatas 5, verso 16, ele diz: andai em espírito e não compreendeis concupiscência da carne. Ele diz lá: porque a carne luta, cobiça contra o espírito contra a carne. Por quê? Porque o espírito é ele que nos dá a revelação de Deus, que nos conecta com Deus, que nos dá o discernimento. Ele não se corrompe. Quando a carne diz peca, ele diz santidade. Quando a carne diz mente, ele diz falar a verdade uns para com os outros, porque o diabo é o pai da mentira. Mas a nossa alma, ela reage conforme a gente vê, ouve, pensa, sente e fala. No Salmo 42, o salmista disse: a minha alma tem sede de ti, assim como a corça brama pela correnteza das águas. Se você tem sede, é você que vai pegar água para tomar. A nossa alma tem sede. A gente que tem que saciar a sede da nossa alma com a palavra de Deus. A nossa alma não se alimenta com água física, com alimento físico, mas com a palavra gloriosa de Deus, que é o pão da vida, que é a água da vida. Então vamos dar esse alimento à nossa alma, porque a nossa alma vai nos ajudar a orarmos mais, a obedecermos mais e a nos chegarmos mais a Deus. Que o Senhor continue vos abençoando grandemente. Que esta palavra possa fluir de uma maneira poderosa dentro de cada um que estará ouvindo ela. Senhor, toma cada vida que ouvirá este áudio em tuas mãos. E que esta palavra, Senhor, possa animar, fortalecer, encorajar e levantar. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.